O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Fique em pé, vamos cantar isso, força. Ao Deus do meu amor. Levanta os seus braços, vamos pedir o Espírito Santo. Eu navegarei, força. Eu navegarei. Pode ser melhor, solta a voz. No oceano do Espírito. Vamos clamar o Espírito de Deus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. No fundo da alma, Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Do início de novo, solta a voz. Deseja receber o Espírito Santo. Eu navegarei Mais forte. no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei, cante. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E com seus braços erguidos, eu quero convidar você agora a pedir o Espírito Santo. Peça ao Senhor agora, envia sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Peça agora, Senhor, derrama sobre mim a unção, o fogo do Espírito Santo, que, como está escrito na primeira leitura de hoje, queimava sobre Elias, nas palavras de Elias. Sim, Senhor, derrama o teu fogo sobre este lugar.
derrama o teu fogo sobre o nosso coração. Vem Espírito de Deus, vem sobre nós, nós te invocamos nesse início dessa homilia. Vem Espírito Santo nos batizar, vem nos dar um coração bem disposto. Sim, a liturgia hoje e ao longo de toda essa semana falou de São João Batista. Nós queremos, Senhor, ter um coração bem disposto, como São João Batista. Nós queremos, Senhor, nos abrir para as coisas do céu. Vem Espírito Santo e nos batiza agora. Batiza quem está aqui, batiza quem está em casa. Vem Espírito Santo retirar do nosso coração os impedimentos para o reinado de Deus, para o senhorio de Jesus. Vem nos tirar o apego ao pecado, vem nos libertar da cegueira, da surdez espiritual. Vem Espírito Santo preparar o caminho para o Senhor dentro de nós. Vem aplainar os montes, vem elevar os vales, vem retificar o nosso caminho. Espírito Santo, nos batiza, nos encha, derrama sobre nós a tua unção. Eu já peço, Pai, no nome de Jesus, o batismo no Espírito agora, sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. Vem nos batizar, Espírito Santo. Eu já peço a graça do encontro pessoal com Jesus para quem está aqui, para quem está em casa. Vem Espírito Santo, infunda os seus dons, dai-nos entendimento espiritual. Vem Espírito Santo, dai-nos uma percepção diferente das coisas a partir de Ti. Sim, Espírito de Deus, levanta profetas nesse lugar. Sim, Espírito de Deus, derrama a Tua unção sobre este lugar. Vem ungir as nossas vozes, as nossas gargantas, Espírito Santo. Nos faz profetas, assim como o Senhor fez Isaías, Elias, Jeremias. Nós queremos ser profetas, Senhor. Vem nos ungir, vem tocar aqueles que estão cansados, abatidos, humilhados pelos pesos dos fardos. Vem libertar a ansiedade da mente, a tristeza do coração. Venha curar o físico, a mente, a alma. Vem nos batizar. Espírito Santo de Deus, suas vozes, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-nos de novo. e enche-me de novo. Vai se sentando e cantando esse refrão bem suave. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, E enche-me de novo. com muito carinho, com muito respeito. Faz o sinal da cruz na testa da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda e diga para ela: Deus te faz profeta. Diga para essa pessoa: Deus te faz profeta. Isso, só na pessoa da direita e da esquerda, não precisa ser na fila toda não, tá? Sei que tem gente que é muito comunicativa. Você sabe que tem gente que tem o dom da palavra e tem gente que tem o dom de todas as palavras, né? Então não é para começar uma conversa aí agora. Amém? Quem estava no rosário hoje cedo? Levanta a mão. Eu também estava, vocês lembram, né? Então agora é a hora de mostrar a fé. Proibido meditar de olho fechado na homilia, porque é um risco, né? Todo mundo com sono. Eu cheguei aqui 3h30, tem gente que já ficou por aqui mesmo, né? Então, não deixa quem está do seu lado dormir, combinado? Se essa pessoa dormir, você simplesmente chega no ouvidinho dele e fala assim: acorda, tá bom? Combinado? Gente, qual é a figura principal do evangelho de hoje? Claro, depois de Jesus que estava falando, obviamente, Jesus é Deus. Mas sobre de quem Jesus estava falando? Sobre quem? Sobre quem? O Ronaldinho Gaúcho. Não, estava falando quem? Neymar? Não, Neymar não, né? Estava falando sobre o Flamengo? Estava falando sobre João Batista? Pergunta para quem está do seu lado: você não é católico, não? São João Batista, não João Batista. Repita comigo: São João Batista.
Isso, ele é um santo muito importante. Você sabe que a liturgia hoje falou de João Batista, também ontem não falou, porque ontem nós tivemos ali uma pausa litúrgica por causa da celebração de Nossa Senhora de Guadalupe, mas o evangelho de hoje, ele está em consonância, em sequência, com o evangelho de quinta-feira. Quem foi à missa quinta-feira? Levanta a mão. Que bom, bastante gente foi à missa quinta-feira. Na quinta-feira, o evangelho também falava de João Batista, e Jesus também tecendo elogios a São João Batista, descrevendo características de São João Batista. Jesus falando como João Batista se portava. Então veja bem, João Batista é um modelo para mim e para você. Repita com o padre: João Batista é um modelo do que eu devo ser. E Jesus disse o seguinte no evangelho: Elias vai voltar. Por quê? Porque existia uma profecia lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 1, dizendo que Elias, que é o maior profeta de todo o Antigo Testamento, um profeta muito usado por Deus, que realizou muitos prodígios, que realizou muitos sinais. Dá um pouquinho mais de retorno da minha voz aqui. Realizou muitos prodígios, muitos sinais. Lá em Malaquias, estava descrito que Elias iria voltar. E Jesus disse: Elias já voltou, só que fizeram com ele aquilo que quiseram. Santo Tomás de Aquino explicou, e é bom deixar bem claro isso, que Jesus não está falando de uma reencarnação, tá? A reencarnação é contrária ao cristianismo, é condenada pela Bíblia. Jesus estava falando que João Batista tinha o espírito, a unção de Elias. E Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 1, versículo 17, que a missão de João Batista era preparar para o Senhor um povo bem disposto. O que é um povo bem disposto? Olha, vou ser sincero, sem demagogia, eu hoje tenho visto aqui um povo bem disposto, porque eu estou aqui desde 3:30 da manhã, e estou vendo pessoas aqui que rezaram comigo na madrugada, ouvindo a palavra com o coração sedento. Então, louvado seja Deus, uma salva de palmas para vocês, que estão hoje, mas veja bem, hoje, né? Isso é todo dia. Ser bem disposto só no sábado do Osana é fácil, né? Mas é todo dia que nós precisamos ter o coração bem disposto. O que é uma pessoa bem disposta? Quem aqui tem um cargo de autoridade em uma empresa, em alguma coisa, ou dentro de casa? Levanta a mão. Por exemplo, você é responsável por uma seção lá na sua empresa, ou na loja, é gerente de alguma coisa? Levanta a mão. Quando você quer pedir uma coisa para ser feita, você pede para quem? Para quem tem muito tempo de sobra ou para quem é ocupado? Eu peço para quem é ocupado, porque quem é ocupado é disposto, está fazendo alguma coisa. Agora, quem tem muito tempo de sobra, meu amigo, a pessoa não quer nada com nada. Então o que é uma pessoa bem disposta? É uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que faz as coisas. E o que é o contrário de uma pessoa bem disposta? É uma pessoa mal disposta. É o católico que vai na missa aos domingos, ouve uma homilia de 10 minutos, depois vai para casa, enche a cara de cachaça e acha que está fazendo um favor a Deus, porque deu uma merreca na coleta e foi na missa. Isso é um católico mal disposto. Claro que você não conhece ninguém assim, e não tem ninguém assim aqui. Então, eu estou jogando palavras, né, no ar. Mas o que é um cristão bem disposto? É um cristão que de fato tem sede de estar com Deus, tem disposição para rezar, tem disposição para ouvir a palavra, tem disposição para colocar em prática, tem disposição para partilhar a palavra. Isso é um cristão bem disposto. E a missão de João Batista era preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então veja bem, nós vamos aprender muito com São João Batista aqui, muito. Então veja bem, o catecismo, no número 720, ensina o seguinte: São João Batista é o precursor do Senhor. O que quer dizer precursor? Quem aqui já conhece essa palavra, conhecia, sabe o significado profundo? Levanta a mão. Eu vou trazer para você, porque você que não sabe. Precursor, o dicionário diz: aquele que precede,
que prenuncia, que prepara, que indica a vinda de, que vai na frente, que abre ou prepara o caminho. Então o catecismo no 720, número 720 está dizendo, João Batista é o precursor do Senhor. Depois está dizendo, ele é a voz que clama no deserto, citando ali Miqueias 1:3, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele anuncia a vinda do Messias, a quem ele mesmo batizará com água, e que virá depois dele, mas com muito mais autoridade do que ele. Então aqui o catecismo, no número 720, faz uma síntese da missão de São João Batista, e eu vou explicar isso aqui detalhadamente, e você vai ver o quanto que isso vai ser importante para mim e para você, ao longo dessa homilia. Veja bem, João Batista é o último dos profetas, e ao mesmo tempo é o primeiro dos profetas. Ele é o último profeta da antiga aliança, e ele é o primeiro profeta da nova aliança. João Batista anunciou o cumprimento de tudo aquilo que os outros profetas anunciaram ao longo da história. Os profetas maiores, os profetas menores, os profetas apocalípticos, como Ezequiel, todos eles anunciaram um evento futuro. João Batista não anunciou um evento futuro, ele apontou para um evento que acontecia, ele apontou para o Cristo. Por isso que Jesus disse que de todos os nascidos de mulher, o evangelho de hoje, ninguém foi maior que João Batista. Ele fecha o ciclo ali de Israel que esperava o Messias. E algumas profecias sobre São João Batista. Isaías 40, eu vou ler depois melhor, né? A voz que clama no deserto, depois eu vou ler melhor essa passagem. Depois Malaquias, eis que envio o meu mensageiro, ele irá diante de mim com a força e o poder de Elias, que eu já falei. Em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o pai de João Batista, São João Batista, enquanto ele estava no templo, e disse, esse menino vai ser grande, esse menino vai preparar o caminho do Senhor. Então ele já nasceu consagrado, ele já nasceu com um plano de Deus sobre a vida dele. E você sabia que na sua vida também é assim? Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, quando Deus colocou em você uma alma imortal, você já recebeu uma missão única e irrepetível. Você sabia que a sua vida, assim como a de São João Batista, é uma boa notícia para esse mundo? Então eu quero já dizer para você aqui em casa que talvez tem ideações suicidas, já teve pensamentos contra a sua própria vida, saiba que a sua vida é uma bênção, e Deus quis a sua vida. Deus te criou com um amor infinito, e você já foi feito com uma missão única, que só você pode realizar nessa vida. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir essa verdade? Esse amor de Deus profundo? Continuando falando sobre São João Batista, ele apontou Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele foi o primeiro a falar que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? Já ligando Jesus à questão do sacrifício. Ele falou Jesus, isso em João 1:29, Cordeiro de Deus. Depois em João 1:34, ele disse, ele é o Filho de Deus. Depois em João 3:29, ele é o noivo, que vem desposar a sua noiva, que é a igreja. E depois em João 1:33, ele disse que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Então ele foi apontando para Jesus e descrevendo, ele foi o primeiro. Porque veja bem, hoje todo mundo sabe que Jesus é Deus, mas naquela época, todos o viam como um homem. Ele foi o primeiro a descrever Jesus assim, como Messias, como Deus. E você sabe que a grandeza de João está, obviamente, na escolha de Deus sobre ele, mas também na resposta que ele deu a essa escolha. Veja bem, existe uma escolha de Deus sobre você. Repita isso com o padre, existe uma escolha de Deus. Foi horrível, mais uma vez, existe uma escolha de Deus sobre a minha vida, mas Deus conta com a minha resposta. Sim, João Batista foi escolhido, ungido, mas ele respondeu. Ele se tornou aquilo que ele foi feito para ser. E onde João Batista foi formado? Onde? Você sabe me dizer qual foi a escola que ele frequentou? Qual faculdade? João Batista foi formado no lugar que todo profeta e homem e mulher de Deus são formados, no deserto.
O deserto é o útero da profecia. O deserto é o útero do profeta. Você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, quer ser profeta, quer se tornar uma bênção? Responda à escolha, corresponda à escolha que Deus fez sobre você e se permita conduzir por Deus ao deserto. Sim, o deserto é o útero do profeta, da profecia. O deserto é o lugar da purificação. Eu brincava no início da missa dizendo que talvez nesse ano você passou por muitas tribulações. Quem aqui passou por tribulações nesse ano? Levanta a mão. Eu tenho certeza que você passou. Quem aqui passou por incompreensões, perdas talvez nesse ano? Levanta a mão. Tudo isso é uma figura de linguagem para definir o deserto. Santo Inácio de Loyola dizia que o deserto é a faculdade de Jesus. No deserto ele foi formado. E o deserto, como eu disse, é lugar de purificação. Talvez hoje você está sendo purificado, purificada por uma doença, por algo que você não consegue controlar. Como a gente tem a pretensão de controlar tudo, você já percebeu? Nós inocentemente achamos que podemos controlar tudo, né? Nem uma amiga que eu tinha, ela dizia assim que o filho dela ia ser assim, assado. Nasceu o pequeno furacão lá, tadinha. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo, quem é pai, né? Contradisse todas as expectativas e já veio com temperamento. Ela não gostava muito da sogra, o menino puxou o temperamento da sogra. Eu falei, vai. Purificação, filha, vai, aceita, né? Brincadeira para dizer que você não controla como seu filho vem. Você não controla a sua saúde sempre. Você não controla o que as pessoas pensam de você. Você não controla o que as pessoas falam de você. Você não controla muita coisa. Talvez hoje você está na purificação de estar vivendo coisas que você não gostaria de viver. Coisas que excedem o seu controle, que te deixam ansioso, ansiosa. Talvez hoje você está vivendo a purificação da crise financeira. Chegou nesse final de ano, cheio de sonhos e boletos, né, para pagar. Talvez você está vivendo a purificação de término de um relacionamento. Seu marido foi embora, sua esposa foi embora, uma pessoa morreu, eu não sei. Mas não fuja do deserto. Não fuja do processo. Porque quem foge do deserto nunca vai entrar na terra prometida. Quem foge do deserto nunca vai se tornar profeta do jeito que Deus quer. O deserto é o útero da profecia. É ali que os homens e mulheres de Deus são formados. Quer outro nome para deserto? A cruz. A cruz. O deserto. Sabe por que o deserto é o lugar que Deus nos forma? Porque no deserto, deixa eu falar isso bem baixinho. No deserto, nós estamos livres de ruídos. Ruídos. Você já percebeu como a nossa vida tem ruído? Sim ou não? Você já percebeu como a gente está sempre vendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa? Sempre. Ai, padre, eu tive um final de semana maravilhoso. Assisti 16 capítulos da minha série. Não caminhou, não rezou, não leu, ficou com o seu cérebro hiperativado, com aquele monte de estímulo. É assim que a gente descansa, com barulho, com música, com luz. O deserto é o lugar que não tem ruído. Deus quer te levar para lá. Não existe maturidade espiritual, vida interior, sem silêncio, sem momentos de recolhimento. Todos os mestres da vida espiritual ensinam isso. Sobretudo os do medievo, Catarina de Sena, São Bernardo de Claraval, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. O deserto é o lugar que não tem ruído, o deserto é o lugar que não tem ídolos. O deserto é o lugar da memória. O deserto é o lugar onde você se lembra de quem você é e de quem Deus é. O deserto é o lugar que você se lembra do que Deus já fez na sua vida. O deserto é o lugar que você se lembra que você não é nada, mas é um nada que vale cada preço de cada gota do sangue de Jesus Cristo. No deserto você é desnudado, não fica nada, só a sua verdade. Mas essa é a condição para que você cresça,
para que você se torne profeta, para que você seja gerado. O deserto é o lugar do aprendizado da fé, porque lá, meu amigo, você só tem você, a areia e a tentação. No caso de Jesus no deserto, né? Lucas 4. Lá você aprende a crer sem ver. Quantas pessoas estão desanimadas aqui hoje, aqui em casa, porque não viram o que pediram? Padre, eu pedi e eu não vi acontecer. Meu amigo, quando você vê acontecer, não é fé. Não é porque você não viu acontecer que Deus não está fazendo. Não é porque você não viu acontecer que a graça de Deus não está trabalhando. Não é porque você não viu acontecer que Deus não vai te surpreender e vai fazer mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Deserto é o lugar de aprender a fé. É o lugar do desenvolvimento da esperança. No deserto a gente aprende a ter esperança. E a esperança cristã, ela não depende dos resultados, ela depende da certeza de que Deus cuida de mim. Ela depende da certeza do amor de Deus. Talvez você olhe e os resultados não estejam agradáveis. Padre, eu não cheguei no final do ano como eu gostaria de chegar. Mas mesmo assim, a esperança te faz ver o invisível. Repita depois do padre: a esperança e a fé me fazem ver o invisível. Oh, essa resposta ainda está horrível, hein? Diga para quem está do seu lado, responde com coragem. A esperança e a fé me fazem ver o invisível, me fazem tocar no sobrenatural, porque Deus está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Veja bem, onde João Batista foi formado? E onde Deus quer formar eu e você? Então agora eu já vou começar a falar de outra coisa a respeito de São João Batista, mas eu já te digo, profeticamente aqui como sacerdote, se reconcilia com as cruzes que Deus permitiu na sua vida nesse ano. Se reconcilia, não briga com essa cruz, abraça. Essa cruz que te faz tanto sofrer, ela está te salvando. Deus, através dessa cruz, está purificando o seu caráter e está te fazendo mais parecido com Ele. Deus, através dessa cruz, está refinando você. Amém? Falando sobre São João Batista, eu trouxe aqui 5 doutores da igreja que escreveram e refletiram sobre São João Batista, que vão nos fazer entender quem é esse homem. Santo Agostinho, sermão 293 sobre o nascimento de São João Batista. João é a voz, Cristo é o verbo. Retire a voz, mas o verbo permanece. Sem a voz, o verbo pode ser ouvido no coração. Sem o verbo, a voz nada significa. Olha só, Santo Agostinho está explicando. Ele é a voz, mas Jesus é o verbo. Sem o verbo a voz não é nada. Por isso que a missão dele era preparar. Depois Santo Agostinho continua. João, sermão 293 ainda. João foi grande porque reconheceu não ser ele o Cristo. Ele não quis usurpar a glória e o nome daquele que o precedia, porque o falso profeta assume para si a glória de Deus, e João é modelo de profeta pela sua grandeza no rebaixamento de si. Olha só o que Santo Agostinho está ensinando sobre São João Batista. Agora São João Crisóstomo, agora vem a pancada, hein? Está preparado? Sim ou não? São João Crisóstomo, homilia 72 sobre o Evangelho de Mateus. Presta atenção. João vivia no deserto, não por vaidade, mas para nos acusar com a sua vida austera. Pois a sua veste, o seu alimento, a sua morada, era um silencioso juízo contra a nossa moleza e tibieza. Amém? Você entendeu isso aqui? Pergunta para quem está do seu lado, você entendeu? Não, mas pergunta com força, você entendeu? Olha o que São João Crisóstomo, doutor da igreja, está dizendo. João vivia no deserto, não por vaidade, mas para nos acusar com a sua vida austera. A sua veste, a sua comida, acusa.
sabe, revela para a gente, é um juízo contra a nossa moleza, contra a nossa tibieza, contra a nossa mornidão na fé. Depois continua São João Crisóstomo: João não procurava agradar, mas salvar. Suas palavras eram duras, porque o seu amor pelas almas era ardente. Vamos aplaudir isso aqui com toda a força do nosso coração? Não é à toa que os doutores da igreja nos ajudam muito. Ele não procurava agradar, mas salvar. Você sabe que quem só diz sim e não sabe corrigir o outro, não quer salvar a pessoa, quer agradar. E quem quer agradar está mais preocupado com o próprio ego do que com o outro. Quando eu não tenho coragem de evangelizar, quando eu não tenho coragem de corrigir, quando eu não tenho coragem de dizer para a pessoa o que está errado na vida dela, eu estou agradando o meu ego, eu estou buscando agradar a pessoa, mas no fundo eu quero que ela se exploda, que ela se perca. São João Crisóstomo está dizendo: João não procurava agradar, mas salvar. Suas palavras eram duras, mas porque o seu amor pelas almas era ardente. Por amor às almas, muitas vezes, nós padres, pregadores, nós dizemos palavras duras, mas por um amor ardente, por vontade de salvar. E continua São João Crisóstomo: desejas aprender a arte de pregar? Contempla São João Batista. Ele não fala de si, mas do Cristo. Ele não procura honras, mas a salvação dos seus ouvintes. Olha que forte. Agora São Jerônimo, outro doutor da igreja, no comentário, página 26, sobre São João, sobre o Evangelho de João: João não era luz, mas com os olhos da fé pôde contemplar a luz. Foi enviado para mostrar a todos essa luz, cujo brilho faz com que tudo mais se torne menor, assim como uma estrela se empalidece diante do sol. Ele veio mostrar essa luz. E essa luz que faz com que tudo fique menor, né? Como uma estrela se empalidece, fica pequenininha diante do sol. E para encerrar, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, parte 3, questão 38, artigo 1 e 2. Santo Tomás de Aquino diz que São João recebeu um duplo mandato: preparar os corações para Cristo e manifestar a identidade de Cristo ao povo. Repita comigo: preparar os corações para Cristo. Mais forte: preparar os corações para Cristo, manifestar a identidade de Cristo ao povo. Olha, veja bem, quando a gente fala de preparar o caminho para o Senhor, o que significa? Preparar, porque eu vou ler aqui agora Isaías 40, que explica isso. Pega a sua Bíblia agora, abra em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3. Está com a sua Bíblia? Importante. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3. Essa é uma profecia sobre São João Batista. Posso ler? Grita uma voz: no deserto abri caminho para o Senhor, no ermo rasgai estrada para nosso Deus. Todo vale seja aterrado, toda montanha rebaixada, para ficar plano o caminho acidentado e reto o caminho tortuoso. Veja bem, essa é uma profecia sobre João Batista. O que está escrito? Preparai o caminho do Senhor. Quem aqui é de Cachoeira Paulista? Levanta a mão. Pouca gente de Cachoeira Paulista, né? Eu estou morando aqui, então me considero de Cachoeira Paulista. Você viu que Cachoeira Paulista é uma cidade bem plana, né? Sim ou não? Não tem montanha aqui, né? E o que Isaías está dizendo sobre a missão de João Batista? Ele tem que pegar as montanhas e tornar plana, abaixar as montanhas. Você já viu algum vale, algum lugar que tem um buraco? Aqui em Cachoeira Paulista nós estamos numa montanha aqui na Canção Nova, sim ou não? Descendo para o centro é um vale. Então o que é a missão de qual é a missão de São João Batista? Abaixar as montanhas e elevar os vales, tornar o quê? Plano o caminho. Quem aqui mora numa cidade plana? Levanta a mão. Você sabe que eu aprendi a importância de um lugar plano quando eu comecei a pedalar aqui em Cachoeira Paulista. Você viu que quase não tem morro aqui, né? E eu fui pedalar ainda com um grande amigo meu, talvez está até assistindo,
que ele era ciclista profissional e me chamou para pedalar com ele. E a única coisa impressionante que eu tenho na hora de pedalar é o meu pé 46, mas eu não pedalo igual ele. E na hora que chegava na montanha, ele olhava para mim me esperando. Eu falei, esse cara é católico, eu só estava me esperando porque eu sou padre. Porque ele andava 10 vezes mais rápido do que eu. Aí eu vi o quanto que é difícil você subir de bicicleta essas montanhas. Você que não conhece, está assistindo em casa, né? A Canção Nova aqui é um lugar de serras. Aqui tem a Serra da Mantiqueira, ali tem a Serra da Bocaina. Aí eu vi, logo eu percebi que o pedal não era o meu esporte. Difícil. Mas o que João Batista está dizendo? Aplane o caminho. Você sabe que eu tenho um amigo engenheiro, e esses dias eu estava conversando com ele. Na verdade, de ontem para hoje, eu estou muito refletindo sobre essa palavra, né? Preparar o caminho, aplanar. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Você veio de onde? Quem aqui veio de São Paulo e região, para baixo aqui? Levanta a mão. Você veio de carro? Sim ou não? Você veio dirigindo onde? Você veio dirigindo no meio do mato, do campo? Na rodovia, sim ou não? A gente às vezes não para pensar. Mas você sabia que construir uma rodovia é muito difícil? Eu estava conversando com um amigo que é justamente engenheiro, porque o que acontece? A missão de São João Batista é construir um caminho onde não existe. Então a analogia da construção de uma rodovia é bem interessante para a gente entender esse processo. Então veja bem, João Batista veio para preparar o caminho. E nós somos convidados a preparar o caminho também. Preparar o caminho para o Senhor dentro de nós e preparar o caminho para o Senhor na vida dos outros, tirando tudo que é impedimento para o reinado de Deus na nossa vida. Você sabe quais são as etapas da construção de uma rodovia? Sim ou não? Vou falar para você, presta atenção, isso aqui vai casar com tudo aquilo que nós estamos refletindo hoje. Primeira coisa quando uma pessoa vai fazer, quando um engenheiro é contratado para construir uma rodovia, sabe o que ele faz? Um estudo do solo, análise do solo. Vai lá o engenheiro, o geotécnico, analisa o solo, a estabilidade, a necessidade ali de um murro de arrimo, a topografia, né? Se tem muita montanha, se é muito reto. Então depois de fazer isso, que ele vai traçar o caminho para construir a rodovia. Então, análise de solo. O que quer dizer análise de solo? Para mim e para você. Para construir o caminho do Senhor na nossa vida, nós precisamos primeiro de tudo fazer uma análise do solo. O que é análise do solo? É olhar para você mesmo. É fazer o exame de consciência que Santo Inácio de Loyola ensinava com tanta exatidão. Para construir uma estrada, eu preciso começar analisando o solo. E o que é analisar o solo? É olhar para a própria vida. É fazer o exame de consciência, é reconhecer a necessidade de Deus. É reconhecer como o filho pródigo. O que está escrito lá em Lucas 15? Ele estava numa terra estranha, estrangeira. Ele tinha gastado tudo. E lá ele caiu em si. Repita comigo, ele caiu em si. Essa é a análise do solo, é você cair em si. Eu sei que a construção gramatical é diferente, né? Mas é a hora que você olha para você e fala, nossa, eu preciso de Deus. Você tem que preparar o caminho para o Senhor dentro de você, tirando os impedimentos para o reinado de Deus, para depois preparar o caminho também para o Senhor no coração dos outros. Então, primeira coisa, análise do solo. Repita comigo, análise do solo. Porque veja bem, se ele vai construir uma rodovia, ele não pode construir em cima do brejo, né? Tem que analisar. Depois, para construir, o que precisa? Terraplanagem. Quem aqui sabe o que é terraplanagem? Levanta a mão. Ah, mas que povo esperto, hein? Terraplanagem, gente, a hora que vem aqueles tratores enormes que vão tirar ali, essa é a hora que a missão de São João Batista acontece. Se tem uma montanha de terra, eles vão abaixar. Se tem um lugar que tem um buraco ali que está faltando terra, eles vão levar a terra e vão colocar ali. Então começa a terraplanagem. Você está entendendo? As máquinas vão nivelar o terreno, fazendo o corte, né, removendo a terra onde está alto e adicionando onde está baixo. Depois, né, vai vir aquele rolo compressor para fazer aquele terreno que já está nivelado ficar bem compacto, né? Aí depois vão ser criado um muro de arrimo. E você sabe que isso é perfeito, fazendo uma analogia para a nossa vida? Porque em primeiro lugar, você precisa
Análise de solo, olhar para a sua vida, perceber sua necessidade de Deus. Mas depois você precisa fazer a terraplanagem. O que significa? Regularizar o terreno. E o que significa regularizar o terreno, gente? É a fase da renúncia. É a fase da correção do terreno. É a fase do rompimento com o pecado. É a fase da violência contra si mesmo. Repita comigo: regularização do terreno. Mais forte: corrigir o terreno. Essa é a fase da renúncia, porque depois que você analisa o solo e vê que você precisa de Deus, que você faz o exame de consciência, que você percebe que existem pecados na sua vida, que você percebe que você precisa mudar de vida, que você percebe que estar com Deus é bom, que rezar o rosário é bom, depois disso você precisa regularizar o terreno, ou seja, você precisa entrar no processo da conversão. Você precisa, é a fase da renúncia, romper com o pecado. Romper com o pecadinho, romper com o pecadão, lutar contra o pecado mortal, mas também contra o venial. É preciso se decidir, romper com o pecado, senão a vida não vai para frente. Essa é a fase que você vai romper com o laxismo. Você já viu o que é o laxismo? Ah, padre, está no final do ano, deixa eu beber, deixa eu ir para a noitada, aí em janeiro eu me converto, né? Quanta gente pensando assim? Não, padre, é que nem o regime que você faz dia 1º de janeiro, dia 6 de janeiro já me chutou o balde, né? Está comendo tudo. Muita gente que está no laxismo, sabe? Eu não preciso me converter, eu não preciso rezar mais, eu não preciso abandonar o pecado. Não, é a hora de regularizar o terreno. E nessa hora é a hora de romper com o laxismo, romper com a mentalidade mundana. É a hora da penitência. Você sabe que no evangelho de quinta, como eu estava falando, está ligado ao de hoje, Mateus 11:12, Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Mas Santo Agostinho, explicando isso aqui no seu sermão 112, ele disse: a violência que Deus aprova é a que a gente faz contra a gente mesmo, dominando as más paixões, e não contra os outros. Então essa é a fase da violência. Você está disposto a ser violento com você mesmo? Para regularizar o terreno, sim ou não? Olha, veja bem, eu estou falando sério, eu estou fazendo uma pergunta séria nesse Osana Brasil. Deus está chamando você nessa segunda fase do aplanar o vale ali, do fazer o que geralmente, que está profetizado sobre João Batista. Para fazer isso, a gente precisa ter a coragem de ser violento contra a gente mesmo, violento contra o seu temperamento. Quem aqui tem um temperamento manso igual um hipopótamo com fome? Conhece alguém assim? É uma mansidão que dá medo. Reza o rosário, é piedoso. Ah, meu amigo, mas pisa no calo da pessoa para você ver. Às vezes a gente vai em umas casas assim que o pessoal fala: nossa, minha esposa é tão piedosa, padre, só que ela gosta de me xingar. Uma piedade que dá medo, né? Jesus, amado da minha alma, tu olha para o marido: cafajeste. Fala, mas onde que está a piedade aí, né? Você tem que fazer violência contra o seu temperamento, que talvez é um temperamento que te leva ao egoísmo, a julgar as pessoas. Olha, quantos de nós que estamos na igreja e vamos talvez perder o céu porque estamos julgando todo mundo, julgando as pessoas: eu sou melhor porque eu rezo. Olha, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, não. Os grandes santos, eles se consideravam os piores. É preciso fazer violência contra os defeitos do seu temperamento, contra a língua que não cabe na boca. Quem aqui tem uma língua que não cabe na boca? Levanta a mão. Não, não levanta não, que é feio, está filmando. Está filmando. Ai, padre, sabe o que é? Que eu não gosto de falar. Quando a pessoa vem assim, eu já corto. Se não gosta, então não fala. Mas é que o padre da minha paróquia, padre, eu vou dizer para você, falar mal de padre vai dar 3 aftas na ponta da língua aí, viu? Daquelas que não sai mais, tá? Não só do padre, mas às vezes a gente tem o costume de fofocar, costume de falar mal dos outros, de falar mal da sogra, de falar mal da vizinha. Violência contra o mau hábito. Ah, você sabe, padre, a gente não é de reparar, né? Mas, esse mais, o diabo mora no mais, né? Olha, eu gosto da minha vizinha, mas... Esses dias uma mulher falou assim para mim: aquela mulher não presta. Eu falei: por quê? Eu falei: olha o jeito que ela segura a bolsa. A mulher me disse. Eu falei: mas você sabe do caráter dela pelo jeito que ela segura a bolsa?
né? Consegue entrar na alma do outro assim, a gente vai, sabe? Tem que ser violento contra a língua ferina que fala mal de todo mundo, violento contra a raiva. Tem gente, meu Deus do céu, que parece que está com raiva sempre. Eu falo, o que aconteceu com você que você está tão nervoso? Nasci. Eu falo, meu Deus, né? O que eu fiz que eu estou te incomodando? Respirou, né? Vocês conhecem alguém assim? Parece que nasceu chupando limão, né? Aquele beiço enorme. Lutar, violento contra o temperamento, violento contra a língua ferina, fofoca, violento contra a preguiça. Tem gente, me perdoe, que nasceu cozido na preguiça. Você não conhece ninguém assim, mas eu conheço em outro país que eu fui esses dias atrás aí, né? Cozido na preguiça. Quantas vezes nós padres ouvimos as mulheres dizendo: padre, casei com um filho, o homem não troca uma lâmpada. Não, meu filho pelo menos me dá um beijo, me dá carinho. Nem isso ele mais dá. Preguiça de rezar. Às vezes de falar mal da vida dos outros a gente não tem preguiça, mas de rezar, né? E olha, é muito bonito você rezando aqui, eu acho lindo. Tomara que você consiga rezar o rosário todo dia, mas não seja uma pessoa que só reza o rosário no Osana Brasil. Ai, padre, eu rezei o rosário quando? No Osana passado e agora hoje, né? Ué, você só comeu dezembro passado? Come igual uma lima nova, mas na hora de rezar não tem disposição. É preciso, padre, eu não consigo rezar o rosário, então eu vou esperar a quaresma. Meu irmão, reza o terço então. O pior inimigo do bom é o ótimo. Se você não consegue fazer o ótimo, faça o bom. Agora você vai rezar só na quaresma de São Miguel, o rezo o rosário. No intervalo entre as duas quaresmas, o diabo não tenta, né, gente? Ele está de férias, né? Ele está na praia, né? Tem que rezar todo dia. Contra o que você tem que ser violento? Não diga que é contra o seu marido não, que não é isso que a Bíblia está dizendo. Violento, dizia Santo Agostinho, contra si mesmo. Olha o que São João Crisóstomo diz de novo sobre essa violência. É preciso um esforço ardente, uma violência ardente para alcançar o reino, porque deles nos afastam o mundo, a carne, o demônio. Olha o que Orígenes, grande teólogo do quarto século, disse: o reino de Deus sofre violência quando a alma se torna ardente e faz um esforço irresistível por Deus. Repita isso aqui comigo: o reino de Deus. Mais forte, diga para quem está do seu lado: que é isso? Você não almoçou hoje não? Diga para essa pessoa. O reino de Deus sofre violência quando a alma se torna ardente e faz um esforço irresistível por Deus. O que é um esforço irresistível? É que nem quando a senhora vê aquele chocolate e não se controla. Quando o menino vê o videogame e não se controla, é irresistível, padre. É um esforço irresistível. Eu tenho que ser violento contra o que me afasta de Deus. Agora, depois dessa fase, que é a fase da correção do terreno, qual que é a terceira fase? É a fase da criação do pavimento, das camadas. Presta atenção, isso é importante. A terceira fase para você fazer uma estrada. Nós estamos falando que João Batista construiu o caminho, preparou o caminho, aplanou as veredas, elevou os montes, abaixou os montes, elevou os vales. Então a terceira fase é a fase que quem está construindo a estrada cria uma camada de reforço sobre aquele solo, né? O solo já passou um rolo compressor em cima, aí vem uma outra camada chamada subbase, né? Que vem ali com concreto, com pedra brita, depois o rolo compressor de novo, e depois vem uma outra camada chamada base, né, que é com bastante material forte assim também, concreto. E depois dessa segunda base, aí vem o revestimento, que é o asfalto, né, que é chamado concreto betuminoso usinado a quente. Olha o nome desse negócio. Aí vem o asfalto. E qual que é essa fase da preparação do caminho para o Senhor na nossa alma? Qual que é? Essa é a fase da vida sacramental. Essa é a fase da vida eucarística, do conhecimento do catecismo, do conhecimento da vida dos santos. Essa é a fase da confissão. Por quê? Porque essa é a fase, depois que você analisou o solo, percebeu a sua necessidade de Deus, depois que você
preparou o terreno, abaixou a montanha, elevou o buraco, deixou tudo plano. Aí agora é a hora de você sedimentar, de você verdadeiramente compactar e criar a camada ali para você colocar o asfalto. Então, como eu disse, essa é a fase da vida sacramental. Quem aqui consegue comungar todo dia? Levanta a mão. Uma salva de palmas para quem consegue. Olha, você não tem noção eu sei que não é fácil, eu sei que muitos trabalham, mas você não tem noção o que a sua vida se tornaria se você recebesse Jesus na Eucaristia todos os dias. Você não tem noção quantas promessas de Deus aconteceriam na sua vida. Para pavimentar, você precisa viver a vida eucarística. Você precisa receber Jesus, você precisa visitar o Santíssimo para adorar Jesus na Eucaristia. Quem aqui tem o hábito de visitar o Jesus no Santíssimo Sacramento? Levanta a mão. Que maravilha, que esse hábito seja diário, porque é aí que você coloca o asfalto, é aí que o terreno fica forte, porque não adiantava aqui na Via Dutra, você simplesmente rasgar o caminho no meio do mato e não colocar o pavimento, o asfalto, as camadas todas para o caminhão poder dirigir, andar, o carro. Então essa é a fase do conhecimento da Bíblia, que eu e você temos que nos aprofundar na Bíblia. Gente, eu tenho falado ao longo de todo esse ano, o nosso conhecimento da Bíblia como católicos é fraco. Desde o final do ano passado, Deus começou a mexer comigo. Esse ano, eu fiz um projeto esse ano inteiro, chamado Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Nesse ano, desde o dia 1º de janeiro, vai acabar dia 31 de dezembro, eu estou postando um vídeo todos os dias religiosamente no meu canal, ao meio-dia, explicando a Bíblia inteira, desde o Gênesis ao Apocalipse, inteirinha. Explicando de uma maneira acessível, não é para bispo, não é para teólogo, é para o povo, é para você. E graças a Deus, muitas pessoas estão fazendo, mas muitas pessoas não estão fazendo. Mas para você pavimentar essa estrada, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a palavra. Quem aqui está fazendo a Bíblia em um ano? Levanta a mão. Tem uns gatos pingados aí, está convidado a fazer, pode começar agora, está tudo lá. Mas conheça a Bíblia. Queira conhecer mais a palavra de Deus, queira conhecer o catecismo. Quem aqui lê o catecismo, conhece o catecismo? Levanta a mão. Gente, aqui está toda a doutrina da igreja. Você precisa conhecer o catecismo da igreja católica. E você precisa confessar. Quem aqui tem o hábito da confissão? Levanta a mão. Mas eu vou dizer para ti, confissão é confissão. Se você quiser uma direção espiritual, marca um outro momento. A gente precisa ser objetivo na confissão e confessar bem. Sabe, às vezes a gente que está atendendo confissão, a pessoa chega assim: então padre, quando eu tinha 5 anos, né, eu chupei uma manga, aí eu caí de bicicleta, aí fez sol. Qual que é o seu pecado, criatura? Fala o pecado. Aprender a confessar bem. A confissão, gente, é um sacramento de libertação, é um sacramento de cura. O padre Rufus, aquele grande exorcista que vinha ao Brasil, ensinava que não existe libertação até da ação do demônio direta sem a confissão. Ai padre, eu confesso com Deus. Não, existe um sacramento. Leia João 20, 23. Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, de quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. É um sacramento. Os apóstolos são os bispos, os padres são os colaboradores dos bispos. Mas é preciso fazer boas confissões. Quem aqui já fez uma confissão geral, ou que sabe o que é? Levanta a mão. Nossa, 12 pessoas. No meio dessa multidão aqui, o que é uma confissão geral? É uma confissão de toda a sua vida. De toda. Claro, a partir dos 7 anos, que é a idade da razão. Mas você vai pegar um papel, que seja o bloco de notas do seu celular, vai fazer um bom exame de consciência. Você sabe que na internet tem, eu tenho no canal, a Canção Nova tem, o Frei tem, muita gente tem. Você vai procurar exame de consciência para confissão, que é uma reflexão a partir dos 10 mandamentos. E você vai ouvindo, primeiro mandamento, pecou contra o primeiro mandamento, isso é pecado contra o primeiro mandamento, aquilo é pecado. Você vai escrever, vai anotar, e vai tentar se lembrar, pedir ao Espírito Santo que te ajude, né? Nem tudo você vai lembrar, desde os 7 anos, óbvio. Mas vai anotar tudo isso.
mas com detalhes, sim, não detalhes óbvio do pecado, detalhes eu digo assim, todos os pecados, mas sem contar o detalhe do que você viveu no pecado em si. Mas confessar, padre, eu não conhecia Deus, não tem problema, é pecado mesmo assim, o pecado é pecado, tem que confessar, porque é o pecado que dá autoridade ao mal sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, escreva tudo isso, procure um sacerdote, aqui ou na sua paróquia, na sua cidade, e simplesmente leia, por amor de Deus, não precisa interpretar o seu pecado, o padre entende, tá? Então, padre, eu bebi, mas é que no dia que eu bebi, não, eu não quero saber o que aconteceu no dia que você bebeu, eu quero que você conte o seu pecado, por quê? Porque quando o padre traça o sinal da cruz e fala eu te absolvo, meu amigo, o demônio perdeu na sua vida, ele não tem mais autoridade sobre a sua vida, que nem a história do rapaz que era muito pecador, se confessou no domingo depois da missa, indo embora para casa, sofreu um acidente e morreu. Chegou no céu, no julgamento, ele falou para Jesus, Jesus me perdoa, eu bebi, eu desviei lá o dinheiro da empresa, eu falei mal daquela pessoa. Jesus olhou para ele e falou, eu não lembro. O que você fez? Não estou lembrado. Ah, você confessou. É assim que funciona. Jesus tem uma santa amnésia. A confissão é a libertação da ação do mal, claro, você vai fazer penitência pelos seus pecados, obviamente, você vai buscar indulgências para as penas temporais, óbvio, mas o primeiro passo é a confissão, é aí que você solidifica o terreno, a confissão, a vida eucarística, mas também, essa é a fase, aliás, voltando um pouco ainda falando da violência, né? Dentro da violência, existe também a penitência, o jejum. Quem aqui tem o hábito de jejuar? Levanta a mão. Muito bom. Se você que não tem o hábito, comece a jejuar às sextas-feiras. Ofereça a Deus uma penitência, isso fortalece a nossa alma. É dessa violência que João estava falando. É disso que Jesus falou a respeito de João, e que Orígenes falou quando ele disse o esforço irresistível por Deus. Irresistível. Agora, falei da fase da pavimentação, né? Bate o pé aí no chão, ó. Não é um asfalto, mas isso aí está pavimentado, né? Então depois que você analisou o terreno, analisou o solo, corrigiu o terreno e pavimentou, está pronto, acabou? Sim ou não? Não, tem a última fase. Sabe qual é a última fase? A manutenção. Essa é a mais importante. Por quê? Porque depois que está pronto, tem tubulações, tem drenagem, tem buraco que acontece na pista, tem que ter manutenção, de tempo em tempo, e isso aqui é uma figura para a nossa vida. Sem manutenção constante vai dar ruim. O que é manutenção constante? É a fase da perseverança, é a fase da vigilância, eu tenho que estar vigiando. A manutenção é a fase do discipulado, de eu querer aprender mais de Jesus, é a fase de eu também saber discipular os outros, ter disposição para caminhar com as pessoas na fé, para ensiná-las, quem não sabe nada, a caminhar com Jesus. É a fase da mudança de amizades, de relacionamentos, é a fase da abertura ao amor, à vida em comunidade, é a fase da manutenção. Então veja bem, Deus quer que você ajude Ele a preparar o caminho para Ele no seu coração. E óbvio, também preparando o caminho para os outros, através do seu testemunho, através da evangelização direta, através da sua vida de oração, através da intercessão. Mas sobretudo, a gente precisa ter um cuidado muito importante, para preparar o caminho para o Senhor dentro de nós. Isso é muito importante. Olha para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar. Prepara o caminho para Ele. Diga para essa pessoa: nesse final de ano, faça uma limpeza geral. Busque a confissão. Arruma a sua casa, porque Jesus quer nascer dentro de você. Você sabe, encerrando já esse momento, às vezes a gente menospreza essas ações tão simples como o padre falou, esses passos da vida espiritual, do construir a estrada para Jesus, né? Do tirar os impedimentos para o reinado de Deus. Mas olha,
eu vou dizer para você, eu disse aqui no Osana Brasil do ano passado e vou dizer esse ano também, que a minha vida, ela só de fato mudou quando eu comecei a colocar em prática duas coisas: confissão, Eucaristia e Bíblia. Repita comigo: confissão, Eucaristia e Bíblia. Eu aprendi isso com o Padre Jonas. Eu lembro quando eu conheci a Canção Nova. Quando eu conheci a Canção Nova, fazia 3 meses que eu tinha largado o vício de cocaína, maconha, droga, todas as presepadas que eu usava. Usava cocaína, maconha, haxixe, pasta base de crack, cheirava tiner, éter, benzina, cloriforme, tudo que dava grau eu cheirava. Já tinha sido expulso de escola, expulso de time. E eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, foi bonito. Foi no encontro da igreja. Já tinha tido 2 comas por causa de droga, coma mesmo. Era muito perdido, ouvia rock satânico. Eu tive o meu encontro com Jesus numa experiência de oração na época, né? Tive o meu batismo no Espírito Santo, foi maravilhoso. Mas eu digo para você, eu comecei a participar da igreja, só que eu estava patinando. E eu ia voltar para o vício, inevitavelmente. Por quê? Porque eu precisava de remédio na veia, entendeu? Eu precisava de remédio consistente. Você não vai dar um AS, um melhoral infantil, para uma pessoa que está tratando um câncer. Você tem que ter quimioterapia, você tem que ter remédio forte. Meu amigo, mas quando eu me sentei para a minha primeira confissão, com medo, não sabia nem o que eu dizia para o padre. Se bem que o padre conhecia toda a minha vida, que a minha mãe já tinha ido lá fofocar para ele, né? Fofocar não, pedir ajuda, né? Meu filho é um maconheiro, sem vergonha, cheio de pôster de caveira no meu quarto. Quase foi pai com 15 anos, tudo atrapalhado. Cheguei lá para o padre, cheio de medo. Eu falei, esse padre vai me esculachar. Ele nem era do meu tamanho, hein? Mas gente, o padre me acolheu com tanto carinho. E quando ele disse, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: o diabo não tem mais espaço na sua vida a partir de agora. Ele não tem. E a partir daquele dia, eu comecei a fazer adoração ao Santíssimo todo dia, do meu jeito, né? Eu não sabia muito bem que, no começo eu era tão tapado que eu achava que eu estava adorando a caixa, né? Onde tinha a luz azul, a luz vermelha, não a hóstia que estava lá dentro. Eu não tinha noção, mas Deus tinha. Eu não sabia quem Deus era, mas Ele sabia quem eu era, e Ele sabia que eu estava buscando, né? Quando eu comecei a adorar mesmo o Santíssimo e ler a Bíblia, aí, meu amigo, o diabo não teve mais vez. Aí nunca mais cheirei, fumei, nada mais dessas porcarias tocou a minha boca. Só a Eucaristia tocou a minha boca, para a glória de Deus. E deu no que deu, olha aqui, ó. Deu no que deu, ó. Quase 22 anos de Canção Nova, quase 15 de padre. Para dizer para você, a sua maior arma nesse combate: Bíblia, confissão, Eucaristia. E claro, não preciso nem dizer, rosário, né, gente? Não preciso nem dizer, isso já está implícito. Mas vamos lutar, vamos para a guerra, vamos para a batalha, sim ou não? Então levanta, vamos lá. Vamos usar as nossas armas. Repita comigo: a minha arma nesse combate pela fé é a Eucaristia. É a Eucaristia. É a Bíblia. É a Bíblia. É a confissão. É a confissão. É o rosário. É o rosário. É o jejum. É o jejum. São as 5 pedrinhas São as 5 pedrinhas que Davi usou para derrotar Golias. usou para derrotar Golias. E que eu vou usar para vencer também. Eu vou usar para vencer também. Amém? Amém. Levante seus braços o mais alto que você puder e diga assim: Senhor, me unge para a batalha. Senhor, me unge para a batalha. Senhor, cura o meu coração. Senhor, cura o meu coração. Eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, preparar o caminho para Ti. preparar o caminho para Ti. No meu coração, No meu coração. eu quero fazer a minha parte. Eu quero fazer a minha parte. Dai-me um amor profundo pela Eucaristia, Dá-me um amor profundo pela Eucaristia. pela Tua palavra, Pela Tua palavra. pela confissão, Pela confissão. pelo rosário. Pelo rosário. Faz de mim um profeta Faz de mim uma profetisa
um guerreiro uma guerreira que combate pelo teu reino. que combate pelo teu reino. Prepara, Senhor, Prepara, Senhor, o caminho o caminho para o teu reinado, para o teu reinado, para o teu senhorio para o teu senhorio no meu coração. no meu coração. Arranca todos os ídolos, Arranca todos os ídolos. arranca todos os apegos, Arranca todos os apegos. arranca todo o pecado, Arranca todo o pecado. toda Toda mentira, mentira. toda impureza, Toda impureza. tudo que me afasta de ti, Tudo que me afasta de ti. a preguiça, A preguiça. a indisposição. A indisposição. Eu quero te amar, Jesus, Eu quero te amar, Jesus. como o Senhor merece ser amado. Como o Senhor merece ser amado. Eu quero te seguir Eu quero te seguir. como o Senhor quer ser seguido. Como o Senhor quer ser seguido. Eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, preparar o caminho, preparar o caminho. aplanar o caminho, Aplanar o caminho. derrubar as montanhas, Derrubar as montanhas. elevar os vales, Elevar os vales. os buracos, Os buracos. para fazer o caminho reto, Para fazer o caminho reto. para que o Senhor caminhe Para que o Senhor caminhe e reine na minha vida. e reine na minha vida. Derrama sobre mim o teu poder, Derrama sobre mim o teu poder. o poder do teu Espírito Santo, O poder do teu Espírito abrindo Santo. os meus olhos espirituais. Abrindo os meus olhos espirituais. Faça em mim a tua obra, Senhor. Faz em mim a tua obra, Senhor. Eu quero ser João Batista Eu quero ser João Batista para esta geração. para esta geração. E vamos cantar com os braços erguidos. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Se compromete. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Em meu pensar. Em meu pensar. Com a mão no coração, em meu sentir. Em meu sentir. Quando eu falar. Quando eu falar. Na hora de decidir. Na hora de. Em todo o meu proceder. Em todo o meu proceder. E acima de tudo. Vivendo a dor e o sofrer. Vivendo a dor e o sofrer. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Canta você, os santos. Os santos ou Mais forte. os santos ou